Muito boa noite a todos, né? Boa noite. Deus nos abençoe e nos ampare sempre. A proposta de hoje é falarmos sobre o maior mandamento, o item 1 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar ao Próximo como a si mesmo. Kardec começa esse capítulo 11 com esse título, né, no item 1, maior mandamento. Mas antes dele, está relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. E lá no capítulo 22, a partir do versículo 23 até o 33, tem um episódio intitulado Os Saduceus e a Ressurreição. Então, Mateus narra esse episódio, esse acontecido, dessa forma. Naquele dia, alguns saduceus se aproximaram de Jesus, dizendo ser contrário, né? Não acreditando na ressurreição. Narra o evangelista, então, que eles contaram uma história para Jesus, depois de afirmar que Moisés manda que o homem casando, né, e aí não deixando descendência após a sua morte, o irmão dele mais velho casa-se então com uma mulher para lhe deixar descendência. Isso é um mandamento mosaico. Então eles contaram essa história, não é história com H, é uma história com letra E, né? Eles criaram uma história e a gente pode comparar até com uma parábola. Nessa história usaram o número cabalístico como sempre, de 7. Dizendo a Jesus assim, mestre, chamando ele de mestre, mas eles não consideravam ele de mestre. Dizendo assim, mestre, entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu sem deixar descendência. O segundo, então, casou-se com a esposa, com a viúva, e também morreu sem deixar descendência. Assim aconteceu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e com o 7º irmão, que morreu também sem deixar descendência. E passado um tempo, morreu a viúva. Com quem a viúva casará na ressurreição? Essa foi a pergunta dele. E sendo que os 7, né, haviam desposado aquela mulher. Jesus, então, responde que eles não conhecem, eles falham por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por quê? Na ressurreição não se casa e nem se dão em casamento. São como os anjos do céu. E em relação também à ressurreição, Jesus questiona para eles, né? Não vistes escrito na lei que sou Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Jacó? Portanto, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Vamos pensar um pouquinho por que foi trazido, né, essa história, esse episódio, né, que aconteceu, e eles contam uma história para Jesus, querendo comprovar, né, debater que não havia e que não há ressurreição. Quando nós vemos escrito, né, nos textos ressurreição, nós podemos entender de uma forma bem clara que o significado é reencarnação. Porque ressurreição é voltar ao corpo do próprio corpo. Então, o indivíduo dá uma parada cardiorrespiratória, é feita uma massagem cardíaca nele, por exemplo, respiração boca a boca, ele volta à vida. Mas não havia se extinguido a vida daquele corpo. Então, ele retorna no mesmo corpo a viver. O indivíduo em coma também. Ele recupera e ele retorna à vida. Isso é a ressurreição. Já a reencarnação, nós voltamos em outro corpo. E era confuso para eles. Quem que eram os saduceus? Os materialistas da época. Aqueles que não acreditavam que existe algo além da matéria física. Morreu, então, corpo físico, tudo se encerra por ali. Então, não existindo algo especial em relação à matéria física, não existindo algo que perdura, não tenho por que fazer o bem. Não tenho por que eu me esforçar e me exercitar para ser um indivíduo melhor. Narra o evangelista que Jesus maravilhava, né, todas as pessoas que assistiam
as suas pregações. As pessoas ficavam maravilhadas com isso. Então, Kardec traz para a gente essa passagem que aconteceu logo em seguida. Os fariseus, alguns fariseus, tendo visto que Jesus havia feito calar a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, se aproximou de Jesus. Ele fez uma pergunta para o Sempre foi assim. Para que Jesus caísse em contradição. Para que Jesus caísse em contradição ou a lei mosaica nesse momento, ou em outros momentos em relação à lei de César. Bom, quem que seriam então os fariseus? A religião predominante da época, né, o farisaísmo. Os fariseus, então, eram representantes dessa religião e eles já tinham a crença na existência da alma, não como a gente hoje, dessa explicitude que a doutrina espírita nos dá, de que o corpo, né, ele reveste o espírito, que nós chamamos de alma. Então, quem é o Senhor de si? É o espírito, e não o corpo. Enquanto os judeus misturavam. Era como se fosse uma coisa só, alma e corpo ali. Era uma coisa meio primária mesmo, bem primitiva. Mas tinha uma coisa também que eles já tinham adiantado em relação às outras religiões, ou outras seitas, melhor dizendo também, que era a ideia, o único povo, a única, né, denominação que tinha já uma ideia de Deus único, de um ser, né, ou uma energia criadora. E que nós, né, colocamos essa imagem ao longo dos tempos aí como sendo humana, querendo nos elevar a Deus, colocando ele na condição de nossa imagem e semelhança. E a gente sabe que não é assim. Então, quando os fariseus fazem essa abordagem a Jesus, quem que vai abordar Jesus? O doutor da lei. O doutor da lei é um fariseu que era como se fosse hoje um advogado e ao mesmo tempo juiz. Era alguém que conhecia as escrituras. Então, ele pergunta para Jesus, chamando de mestre, mas de uma forma hipócrita. E a ideia judaica, né, a ideia dos fariseus, principalmente na época, era o culto externo. O culto exterior, não o interior. E a proposta de Jesus é totalmente diferente, é revolucionária. Isso incomodava. Por quê? Eles viviam da religião. Eles se beneficiavam com a religião, ou com o título. Então, às vezes, o indivíduo fala assim, eu sou trabalhador de tal casa, ou de outra casa, eu não faço... Não. Cada um está no processo, e cada um no lugar que deveria estar, ou deveria lugar para produzir mais, ou produzir mais naquele lugar que se encontra. Então, naquele momento, aquele doutor da lei serviu para trazer para a gente o quê? Um ensinamento muito, muito belo. Que ele faz a seguinte pergunta para Jesus: qual é o maior mandamento da lei? Quando fala na lei, fala nas escrituras, né? Que eles tinham na época, que eram Moisés, os profetas e os livros históricos. Ou a gente pode chamar também de Torá, que é o que veio, né, seguindo a religião judaica. Mas ele faz essa pergunta para Jesus e Jesus dá uma resposta, que nós sabemos a resposta, que é amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de toda a alma, amar a Deus com todo o espírito ou todo o poder. E este é o maior mandamento. E é isso o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amar o vosso próximo como a ti mesmo. Está aí resumida toda a lei dos profetas. Então, Jesus responde dessa forma. Aí alguém diz assim, então Jesus trouxe isso, mas não naquele momento. Porque cerca de 100 anos antes do nascimento de Jesus, uma parte de fariseus, estudiosos, doutores da lei, já tinham chegado à conclusão que podíamos pegar os mais de 600 mandamentos judaicos e resumir em 2. Que aí a gente já conseguiria, né, alcançar a felicidade futura, o reino dos céus. Mas o que aconteceu?
Jesus traz para o doutor da lei e para a humanidade inteira o quê? Uma conclusão que já haviam chegado antes. Então, ao invés da gente ficar preocupado com muita coisa, a gente se preocupa só com o que a gente vai estudar aqui hoje. Conseguindo isso, a gente já alcança o quê? Um futuro melhor. Uma terra melhor. Né? Um mundo melhor. A dificuldade está em a gente conseguir colocar isso para fora. Porque para dentro da gente, a gente vem colocando ao longo dos tempos. Vamos analisar um pouquinho, então. Naquela época, no contexto, o que é amar a Deus de todo o coração? Levando em consideração que, para eles, naquela época, o coração tinha o significado de centro do sentimento e centro da inteligência. Então, essa serenidade que a gente traz para esse momento, né? Quem está nos assistindo, os internautas, ou em outro momento, alguém que for assistir, né, essa gravação, nós aqui nessa casa, principalmente, eu digo principalmente porque estamos dentro de um centro espírita. O que nós não conseguimos, às vezes, fazer nas nossas casas. Ter a devida dignidade de ser um lar. 24 horas por dia. Mas não. Muitas vezes chegamos ao centro, viramos santinho, entre aspas, né? Na nossa casa, não. Por quê? Será que a gente consegue manter essa serenidade que estamos nesse momento 24 horas por dia? Um ônibus cheio, por exemplo, será que se alguém der uma pisada, né, no nosso pé, a gente vai falar, obrigado? Tropeçar em cadeira, o que a gente faz quando tropeça em algum lugar? Será que a gente consegue, pelo menos, não xingar? Né? Então, se a gente já falar, ai meu Deus, a gente está pedindo ajuda a Deus. É um sinalzinho de progresso, né? Então, nós ficamos oscilando muito. E, às vezes, a gente oscila muito para baixo. Uma questão de fé, por exemplo. Eu tenho fé na vida futura. Se eu tenho fé na vida futura e a doutrina espírita me mostra que é racional, é eu confiar de que eu tenho que fazer e o que eu fizer aqui vai valer para mim, como Robson, imortal. Porque eu não sou Robson, né, imbuído de um espírito. Eu sou Robson, espírito revestido de um corpo de matéria, que amanhã vai estar em outro corpo de matéria. Então, a gente não consegue ainda. Quando paramos para fazer uma prece, para fazer uma meditação, o que a gente consegue fazer? Elevar as nossas vibrações de sentimento e nos aproximarmos dos benfeitores espirituais. Consequentemente, nos aproximamos de Deus. E fazemos isso também em relação ao conhecimento. Quando nós nos deixamos passar por oportunidades de buscar, de ter aprendizado, nós deixamos de ter essas informações por escolha. Então, nós ficamos afastados da verdade. Que a verdade não é um leque fechado, ela é um leque aberto. Quanto mais a gente buscar, mais a gente vai conhecer. Aí alguém pode questionar assim, mas a doutrina espírita propõe muito a gente estudar. Tudo bem. Já aprendemos o AEU, juntar as letrinhas? Né? O que é necessário a gente entender, a princípio? É que nós existimos antes de estar aqui. Nós temos o passado. É que nós estamos aqui por algum motivo. E nós passaremos daqui para outro plano. Continuaremos a existir. E retornaremos aqui. Isso é essencial. Por quê? Eu vou colher aprendizados e esses aprendizados eu vou levar comigo. Não vai ficar. O que vai ficar é parte do mundo material. O que é do mundo material fica. O que é riqueza do espírito, né? O que é agregado do espírito, ele vai levar. Que é o sentimento, é aquilo que causou nos outros, o sentimento nos outros, e aquilo que aprendeu. Então, eu não preciso aprender tudo agora. Eu vou aprender alguma coisa, me especializar em alguma coisa. Em outra encarnação,
eu vou me especializar em outras coisas. O importante é a gente não parar. Por quê? Essa movimentação, estar fazendo alguma coisa, nos eleva. Parar faz com que a gente entre em estado depressivo. E isso não é bom. Nem para meu corpo, e nem para eu, posso, espírito. Então, quando a gente consegue estar com um sentimento elevado, né, e buscando algo produtivo, algo que vai nos trazer um futuro melhor, que vai nos proporcionar algum conhecimento, nós estamos nos aproximando de Deus, estamos amando a Deus de todo o coração. Mas cada um na sua capacidade. Isso é amar a Deus de todo o coração. Mas cada indivíduo na sua condição. E amar a Deus com toda a sua alma. Para eles, né, naquele sentido que nós falamos de agregar o corpo, a matéria, a alma, é eu fazer aquilo que eu tenho condições de fazer. Então, se eu tenho condições de fazer algo, eu não preciso passar isso para alguém, pedir isso para que alguém faça. Eu mesmo faço. Então, tem funções, tem tarefas, tem coisas que eu mesmo consigo fazer e eu posso fazer. Nós deixamos para que outras pessoas façam. Mas sempre eu vou poder fazer alguma coisa. Vamos supor, se alguém cai próximo de mim e dá um ataque, por exemplo, convulsivo. Eu sou obrigado a saber? Não. Sou uma pessoa comum, não sou especialista na área da saúde. Sou obrigado a saber. Mas e se eu souber, eu vou poder ajudar? Mas tudo bem, não sei. O que eu posso fazer? Eu posso, no mínimo, não atrapalhar. Posso elevar meu pensamento a Deus para que chegue o socorro. Posso pedir, posso buscar ajuda. Isso eu posso fazer. Uma ambulância, um carro de polícia passando, eu posso pedir auxílio para quem está sendo, para quem está trabalhando, para quem está sendo amparado, né? Precisa ser amparado, os familiares. Eu posso fazer. E devo fazer. Porque cada ato que eu deixo de fazer vai gerar uma consequência. E essa consequência, muitas vezes, não é muito boa. E nós vamos encontrar, porque o universo conspira ao nosso favor. Então, por que que eu não faço aquilo que eu posso fazer? Por que que eu vou, né, passar tarefa para outras pessoas se eu mesmo posso fazer? Isso não impede com que eu peça para que o outro faça quando eu não puder fazer. Porque se eu quiser abraçar tudo também, eu não dou conta. É questão de raciocínio. Por isso, buscar conhecimento. Buscar intelectualidade. Nesse sentido, de eu conseguir discernir, distinguir aquilo que é certo daquilo que não é certo. E amar a Deus com todas as suas forças. É tudo aquilo que eu tenho de poder, de influência, de dinheiro, investindo bem. Então, aquilo que eu faço de conhecimento, se eu espalhar coisa falsa, eu sou responsável. Se eu espalhar coisa correta, tudo bem. Se eu defender uma tese errada, errônea, eu vou responder por isso. Se eu me omitir por aquilo que eu conheço, eu vou responder por isso. Nenhuma atitude executada ou deixada de executar vai deixar de gerar uma consequência. As responsabilidades, né, elas que vão variar. E as condições de fazer também vão variar. Então, amar a Deus de espírito, com todo o seu poder, é isso. Eu usar tudo que eu tenho aqui do mundo material, mais de conhecimento, no bem. Assim eu vou me aproximar dos benfeitores espirituais e me aproximar do Pai do Céu. Mas isso, se a gente parar um pouquinho e pensar, para muita gente vai ficar na subjetividade. Por quê? Amar a Deus dessa forma, tá? Tudo bem. Mas Jesus vem e fala, olha, amar o próximo como a si mesmo. Então, eu preciso aplicar essas ações na pessoa do próximo. Não tem como eu amar a Deus sem que eu ame o semelhante. Sem que eu ame a sua criação.
Então, é hipocrisia eu falar que amo a Deus se eu faço, né? Se eu promovo poluição, se eu jogo, né, lixo na rua. Isso é complicado, porque eu estou destruindo a criação de Deus, que é o planeta. Se eu ofendo, de alguma forma, um filho de Deus, nós todos somos irmãos, eu estou também ofendendo a lei de Deus. Eu respeitando, eu querendo bem, mesmo para aquele que ainda anda mal dentro das minhas concepções, eu estou amando a Deus. A dúvida em relação ao próximo, é muito fácil falar que a gente tem que amar todo mundo e eu amo até aquele que está do outro lado do planeta. Por quê? Nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos o quê? Que nós podemos ter passado por lá ou podemos passar um dia. Em qualquer continente do planeta. Qualquer país. Qualquer povo. Qualquer raça. Então, é importante que a gente saiba o quê? Que aquilo que eu faço ou que deixo de fazer vai fazer uma diferença. Né? Tem uma frase que correu muito na internet, principalmente na pandemia, do Chico, que diz assim, eu não posso mudar o que eu fiz. Passado eu não mudo. Mas eu posso fazer agora diferente para que eu tenha um futuro melhor. Isso que é importante para a gente. Eu conseguir a cada dia fazer essa menção. Meu próximo é quem? É aquele que eu tenho dificuldade com ele? É aquele que eu tenho facilidade? São meus pais, são meus pais, ou meus irmãos, meus vizinhos? Sim. É aquele que vive em outro país que eu nem conheço? Sim. São pessoas que, por vezes, eu encontro em sonho e acordo e penso assim, não conheço essas pessoas. Conheço sim. Pode ser dessa encarnação, pode ser de outras. Então, nós estamos ligados, interligados. Somos todos realmente uma família de um pai único. Dessa força criadora que nós chamamos de Deus. E nos textos é chamado de Senhor. Então, seguindo aqui no item 2, Kardec vem falar, ele traz para a gente aqui, fazei aos homens tudo aquilo que quereis que eles vos façam. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Kardec traz versículo 12. Mas a partir do versículo 7, que é importante a gente pensar. Está intitulado assim, Jesus incita a orar. Jesus incita a orar. Ele fala, pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que procura, encontra, e todo aquele que bate a porta se lhe abre. E ele faz esse questionamento, qual dentre vós, né, que o filho pede um pão e o pai lhe dá uma pedra? Ou que o filho pede um peixe e o pai lhe dá uma cobra ou uma serpente? Vós homens, né, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Que dirá vosso pai que está no céu? O que pedirdes, ele vos dará. E ele encerra assim, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Então, Jesus fala para a gente, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus, vamos fazer o nosso esforço, propõe ação, vamos sair, vamos procurar, né? Vamos bater nas portas e faz essa analogia, porque os nossos filhos pedem o quê? O que eles querem. E nós damos para eles o quê? Para eles o quê? O que eles querem. Muitas vezes é o que eles querem. Mas Deus vai dar para a gente sempre aquilo que a gente precisa e merece para evoluir. E às vezes vem o quê? Um bálsamo, né? Um conforto por misericórdia para a gente conseguir seguir a caminhada. Porque senão a gente também não consegue. Mas sempre dentro das nossas possibilidades. Mas qual a condicional? É que eu faça para o outro aquilo que eu quero que seja feito comigo. Então Jesus não propõe a inação, ele propõe a ação.
ele não fala, não faça ao outro. Ele afirma, faça ao outro aquilo que você deseja que seja feito por você. A partir do momento que nós fizermos isso, todo mundo vai fazer. E todo mundo fazendo, por consequência, a Terra vai ser um planeta melhor. Mas Kardec continua ainda trazendo do Evangelho de Lucas, esse item aqui, no capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratem. Está intitulado na vingança. Versículo 27 ao 31. Está intitulado da vingança no Evangelho de Lucas. Aí Jesus começa assim: orai por aqueles que vos perseguem. Perdoai aqueles que lhes ofendem. Ele continua dizendo, né? Se alguém lhe agredir uma face, lhe apresente a outra. Se alguém quiser levar a sua capa, dele também a sua túnica. Se alguém te levar algo, não entre em demanda com ele. Aí ele encerra dessa forma. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles os tratem. Esse item é complicado, né? Pelo menos o penúltimo versículo aqui é complicado. Alguém me roubar, ainda vou entrar em contenda, entrar em demanda de fora. Daqui a uns tempos a gente vai conseguir. Mas vamos falar do que é mais fácil. Né? O que é mais fácil para a gente. Se alguém me considera inimigo e fala mal de mim, se eu buscar a ter pensamentos bons em relação a ele e eu falar bem dele, já vou estar progredindo. Mas se alguém fala mal de mim e eu revido, a coisa não para. Continua. Porque logo em seguida Jesus vem e fala, se alguém lhe agredir em uma face, apresentar também a outra. Acho que todo mundo nós sabemos o significado desse versículo, né? Se alguém me apresentar a face do egoísmo, eu apresento, tá? O altruísmo. O desprendimento. Se alguém me apresentar a face do orgulho, eu vou apresentar da humildade. Se alguém me apresentar da violência, vou apresentar da não violência, da paciência, da resignação. Então, se alguém me apresentar uma face ruim, que ele apresente uma face de virtude. O que nós estamos fazendo aqui? Lembra? Tem uma história. Vim de algum lugar. Esse lugar, né? A gente sintetiza aqui em várias existências, então tem uma história, tem um histórico. Estou aqui de passeio? Não. Vim aqui para buscar dar valor às coisas que eu não dava antes. Vim aqui para desenvolver virtudes. Eu vim aqui para aprender. Vim aqui para produzir. E vou para algum lugar. Esse lugar será melhor de acordo com os meus esforços. Vou voltar para o mesmo lugar que eu vim. Ou volto para o lugar que eu vim de uma forma melhor. Com uma capacidade melhor. Por exemplo, alguém já pediu alguma virtude e ela está no céu? Acho que eu já contei aqui, mas acho que vale a pena repetir. Uma vez que eu pedi para desenvolver a paciência. Aí foi um ano difícil. Eu prometi que nessa encarnação eu não ia... Prometi não, né? Eu cheguei à conclusão que nessa encarnação aqui eu posso mudar de ideia. Mas nessa encarnação eu não ia pedir mais nada específico. Deixa uma hora a paciência, né? Outra hora a benevolência, outra hora a malicência, a humildade. Então eu vou aos poucos fazendo, vou exercito um, exercito outro, porque só a paciência não foi muito para mim. Então a gente pede e acontece as situações porque a gente conseguir desenvolver essas virtudes e levar ela conosco.
E essa capacidade de desenvolver virtude é inerente ao ser humano. E nós vivemos numa humanidade ainda muito sofredora, ainda muito ligada às coisas da terra. Estudando sobre vingança, no culto no lar em casa, até meu filho comentou, é complicado, né, para a gente olhar assim do jeito que está aqui no Evangelho. Aí ele mesmo concluiu, né? Ele falou assim, graças a Deus dá para a gente ver que a gente já evoluiu bastante. Então, eram situações, eram costumes, né, que foram mudados, vem se modificando. A internet traz muita informação. E, às vezes, a gente fica muito preso em informação errada. E é bom que a gente divulgue informação correta, informação boa, né, de coisa boa que está acontecendo, para que as pessoas tenham mais ânimo de encarar a vida, de encarar a existência, de encarar a oportunidade de reencarnação. Esse é o objetivo nosso. E fazer isso é amar o próximo. Por quê? Isso é promover o benefício de todo mundo, né? Que tiver alcance. Continuando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, está intitulado Quantas vezes devemos perdoar? Acho que todo mundo já sabe, né? Você também sabe? Sabe? Balançou a cabeça e fala, já sabe. É que Pedro faz a pergunta para Jesus muito famosa, né? Senhor, se alguém pecar contra mim, até quantas vezes devo perdoar? Será 7 vezes? Aí Jesus, no versículo seguinte, responde: não te digo apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, esse perdão, né? Se a gente fizer uma conta rápida aí, 490 vezes. A mesma ofensa, na mesma pessoa, no mesmo dia. Não tem como fugir disso, não. É sempre. Não é? A gente vai aprender. Por quê? Esse exercício vai fazer com que a gente fique mais forte. Porque aquilo que me incomoda no outro é algo que eu não consegui trabalhar em mim. Quando eu conseguir trabalhar em mim, aquilo que o outro faz de errado, que prejudica a sociedade, é necessário que eu faça alguma coisa. Mas se ele está prejudicando só ele, o máximo que eu posso fazer é tentar conversar. Mas sempre respeitando a dignidade do outro. Mas se me incomoda, é porque eu preciso trabalhar. Os benfeitores espirituais nos veem de uma forma superior. Por quê? Os benfeitores, aqueles que já, né, estão melhor do que a gente. Por quê? Já conseguiram aprender isso, já conseguiram vencer. E nós estamos aqui para provar aquilo que nós conseguimos vencer na teoria. Então, quando Jesus fala isso, né, ele logo conta uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Então, Jesus explica essa resposta que ele deu. Ele diz assim, que o reino dos céus é como um rei aqui na terra, que quis tomar conta aos seus devedores. Então, fez de apresentar um que lhe devia 10.000 talentos. Como esse que se apresentou, servidor que apresentou, devia muito, não tinha condições de pagar, o Senhor, então, propôs, né, ordenou que ele fosse vendido, ia virar escravo, pela idade, consequentemente ia morrer escravo. A mulher ia ser vendida, também ia virar escravo, e os filhos também vendidos iam virar escravos. Talvez algum filho conseguisse sair da escravidão, que era muito difícil. E que todos os bens dele também seriam vendidos. Tudo isso para ficar por conta de parte da dívida. Mas o que o servidor fez? Caiu de joelhos e pediu perdão pela dívida. Ele pedindo perdão, o rei, então, remiu-lhe a dívida, perdoou a dívida. E assim que ele sai da presença do rei, do Senhor, ele encontra com um servidor menor, que lhe devia 100 denários. Devia muito menos. E nessa parábola, Jesus conta que ele pegou no pescoço do homem e
disse, você tem que me pagar, você me deve, logo depois de ter sido perdoado. Uma dívida muito grande. Se a gente pensar assim, 10 mil talentos, só para a gente ter uma referênciazinha do absurdo que é, você vê, por exemplo, 10 milhões de reais. Rapaz, ele já pode pagar. O outro, 100 denários. Denários era dia de trabalho, então ele tinha que pagar 100 dias de trabalho. Era pagável. Bem mais simples. E o que esse devedor maior fez? Mandou que ele fosse colocado na prisão até que ele pagasse tudo que devia. Só que narra o evangelista que Jesus disse que aquelas pessoas que presenciaram ali, também servidores, acharam aquilo desproposital, desproporcional. E contaram para o rei o que aconteceu. O rei, então, fez chegar à sua presença aquele devedor, que ele havia perdoado. Ele disse para ele, mau servidor, me pediu que eu perdoasse a sua dívida. Não seria prudente, né? Não seria de propósito que perdoasse também aquele que lhe devia? Vou falar do jeito que está escrito aqui, porque é bem pesado. Olha como o evangelista narra para a gente. Que o Senhor, encolerizado, o entregou nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo que devia. E ele continua aqui. E é assim que meu Pai que está no céu vos tratará. Se cada um não perdoar do fundo do coração a seu irmão as suas faltas que lhe tiverem cometido. Olha o que Jesus diz. Que o Senhor, o rei polarizado, mandou que ele fosse entregue aos carrascos. O que o carrasco faz? Tortura. Mas se a gente trouxer para a lei natural, né, para a lei de causa e efeito, se nós fazermos algo de ruim, nós vamos responder para a lei, através do sofrimento, através da dor. Até que a gente valorize aquilo que a gente não valorizava antes. Nós estamos falando do maior mandamento da lei. Qual que é o maior mandamento da lei? Amar a Deus em todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso, é o amor na sua plenitude. E cada um na sua condição de fazer, né? De exercitar. Se a proposta é amar, então eu devo perdoar. Do fundo do coração. Porque Pedro traz para a gente uma de suas cartas essa frase, o amor cobre multidão de pecados. Então, nós sabemos que isso não é o pé da letra. Então, eu só entregue aquele, a lei. Eu vou me restabelecer com a lei também praticando o amor. Não só resgatando através da dor, do sofrimento. Mas isso vai fazer com que eu dê valor a uma coisa que eu não dava antes. Jesus encerra assim, comparando esse rei da terra com o Pai do céu, que, né, ele nos perdoará somente quando a gente perdoar as pessoas que nos ofenderem do fundo do nosso coração. Quantas pessoas falam, eu perdoei, mas eu não... eu perdoei mais, sempre tem mais. Enquanto tivesse mais, significa que a gente não conseguiu ainda o perdão em sua plenitude. Mas não tem como, às vezes, não tem como a gente conseguir, nessa encarnação, tal perdão em plenitude. Mas a gente já consegue em alguns. E a gente vai conseguindo ao longo de nossas existências corpóreas ou no mundo espiritual mesmo. A gente se encontra lá e tem vergonha do que fez. Quando a gente encontra conosco mesmo. E com aqueles que a gente prejudicou. Porque é a nossa realidade que fica explícita. Mas a proposta é o quê? É eu trabalhar aquilo que eu preciso trabalhar. Perdoar no sentido de eu não sentir mal quando lembrar. Já é um excelente passo. Ó, já propôs o quê? Eu não falar mal. Eu fazer prece, né? Falar bem para aquele que me prejudica. E propôs agora perdoar do fundo do coração. Quem conhece o nosso coração, a não ser Deus?
a gente conhece alguma coisa, né? Pelos nossos sentimentos, assim, às vezes a gente se encontra falando sozinho. Você deve pensar, eu estou falando comigo mesmo, tudo bem. Aí tem gente que fala em voz alta, isso aí já, né, já não é, já é patológico. Mas se eu estou pensando, dialogando comigo mesmo, às vezes eu fico assim, por que eu não falei isso, por que eu não falei aquilo? Gente, isso é terrível. Isso é errar em pensamento. Eu preciso vigiar os meus pensamentos para que eu não promova isso de ruim para aquele que me prejudicou. E às vezes a pessoa me prejudicou sem querer. O Espírito Lázaro, ele traz para a gente um comentário, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo, sobre a nossa situação em relação à lei do amor. Jesus trouxe o quê? Aquilo que era diferente, aquilo que era realmente ligado a Deus. E essa proposta de Jesus mexeu com a humanidade. Por quê? Antes era necessário que o indivíduo, na época de Jesus ou logo depois de Jesus, era necessário que o indivíduo fosse a martírio, a sacrifício. E o indivíduo ia, né, o cristão ia, sabendo que ele ia continuar vivendo numa condição melhor, porque senão ele não iria. Sabemos que os textos tiveram alterações, mas vamos raciocinar. O que o Espírito Lázaro traz para a gente? Que esse sacrifício, né, serviu para que o espírito fosse resgatado da matéria e fosse um lugar melhor. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Agora, é necessário que o espírito resgate o homem, o ser humano, da matéria. O que ele está querendo dizer? Ele tem que se espiritualizar. Isso. Nós precisamos nos espiritualizar. Largar as coisas materiais porque vão ficar. Meu carro, minha casa, minha roupa, vai ficar. Enquanto que aquilo que eu, né, deixar de impressão nas pessoas vai continuar. Aquilo que eu conseguir promover de conhecimento, para mim, vai continuar. O que eu conseguir promover para as outras pessoas vai continuar como gratidão. Então, é isso que ele fala. Mas ele começa um raciocínio antes. Esse raciocínio é o quê? Nós viemos do instinto, que é de Deus, é da lei de Deus. Mas, partindo do instinto, nós começamos a fazer uso do nosso livre-arbítrio e experimentar sensações. Muitos ficam presos nas sensações. Muitos ainda estão presos às sensações. Porque depois que nós saímos das sensações através do conhecimento, nós vamos sair das sensações. Nós vamos buscar o sentimento. Buscando o sentimento, eu vou começar a me afastar do início, que é o instinto, me aproximar da angelitude, que é Deus. Isso vai me levar ao desenvolvimento do sentimento. O ápice do desenvolvimento do sentimento é o quê? O amor. Então, nós estamos no meio do caminho. Muitos ainda ligados a sensações. Vou dar exemplo simples de sensação. Às vezes, excesso de remédio nos dá muito conforto. Então, é preso o quê? Ao conforto do remédio. Às vezes, uma bebida alcoólica também deixa o indivíduo... Então, o indivíduo faz uso da bebida alcoólica. Às vezes, o cigarro, né? Às vezes, a comida. Às vezes, o sexo e tudo mais. Se a gente pensar, imaginar que é do mundo material. O poder. Então, nós ficamos presos à sensação. Tem gente que tem o prazer de mandar. Por isso, às vezes, ele não faz aquilo que ele pode fazer. E aí vai, delega, né? Trabalho para os outros, funções para os outros. Mas voltando, então, o que Lázaro fala com a gente? Ele fala
que essa situação, né, faz parte do nosso crescimento espiritual. Todo mundo passa por esse processo. Mas é necessário que a gente preste atenção de deixar de ficar preso nas sensações e passemos a ter sentimento. Só sentimento. Para ir purificar esse sentimento e chegar ao amor. Não o amor vulgar, né? Que a mídia coloca aí como amor. Não. O amor pela criatura em si. O amor pela criação de Deus. O amor pela nossa existência como espírito imortal. O amor pela nossa existência como espírito encarnado. O amor por aquele que convive comigo, para que eu me preocupe se ele está bem ou não. Para aquele que trabalha comigo, para que eu me preocupe se ele está bem ou não. E propicie esse benefício para o outro. Aí a humanidade vai estar equalizada. Aí nós vamos ter uma sociedade em que não vai ter tantas diferenças assim, com pessoas morrendo de fome, né? Com problemas de saúde e tudo mais que a gente vê por aí. Já o espírito... Desculpa, gente. Lembrar. Fênix já traz para a gente o quê? Falando sobre amor ainda, dessa plenitude de sentimento, ele fala o quê? Ele fala bastante coisa, tá? Mas eu vou trazer um resumo para o tempo. O que ele fala ali? Que a pessoa mais vil, por mais que a gente ache ele marginal na sociedade, por mais que ele cometa atos horrendos, ele tem um sentimento ali inato. Então, tem pessoas, por exemplo, que não amam pessoa alguma. Tem pessoas que amam só a sua mãe. Tem pessoas que não amam nem a própria mãe. Tem pessoas que amam objeto. Tem pessoas que amam animais. Ele fala até dos misantropos, né? Que são pessoas que são avessos à sociedade, avessos a seres humanos. Mas nós só conseguimos viver e evoluir em sociedade. Porque fora da sociedade a gente não vive, a gente sobrevive. E nós não desenvolvemos virtude. Eu já falei aqui, vale a pena falar. Estudar espiritismo na teoria é ótimo, é excelente. É apaixonante. Mas quando a gente adentra numa casa para trabalhar e temos que colocar e ouvir posicionamentos, o mesmo objetivo, mas posicionamentos diferentes, aí a gente começa a aprender o quê? O que é desenvolver virtude. Quando a gente casa, né, vai viver junto com outra pessoa, a gente tem que respeitar o outro. E tem filhos. Vai agregando. Aí chegam os agregados. Tudo vai agregando para quê? Para que a gente consiga evoluir. Então, Fênelon afirma que todos, mesmo aqueles que afirmam não amar ninguém, e se afastam disso, procuram fugir disso, um dia irão amar. Por quê? Estamos fadados à felicidade futura e seremos seres angélicos. Obrigado, meu filho. Jesus nos abençoe.